Bom, nessa aula nós vamos continuar os exemplos de comandos SQL, dos comandos select para consulta, especificamente agora sobre os comandos envolvendo conjuntos e mais alguns detalhes. Então nós vamos usar esse esquema do banco de dados, como a gente já vinha usando, e vamos mostrar exemplos agora de operações de conjunto. Então eu quero nesse exemplo aqui listar o nome dos funcionários que pertencem ao departamento de nome e pesquisa ou que trabalham em projetos controlados pelo departamento pesquisa. Então tem dois caminhos aqui, duas opções para esse resultado. Eu quero os funcionários que pertencem ao departamento de pesquisa. Então aqui no nosso diagrama, o funcionário pertence a um departamento, tem um relacionamento pelo ID débito com o departamento. Aí eu tenho os funcionários que pertencem ao departamento, eu seleciono o nome dele pesquisa e eu tenho uma parte da consulta. Ou que trabalham em projetos controlados pelo departamento de pesquisa. Então, trabalhar em projetos, aqui, o departamento ele controla projetos. Então, aqui na tabela projeto tem um relacionamento do ID débito aqui com o departamento que controla o projeto. E pela tabela trabalha, eu tenho quais são os funcionários que trabalham nesses projetos. Se eu voltar aqui no funcionário, eu pego o nome deles. Ok? Então, preciso de uma consulta que envolve ou esse caminho, ou o caminho aqui dos funcionários que trabalham nos projetos do departamento de pesquisa. A gente pode dividir essa consulta em duas partes. Na primeira aqui eu faço um select from funcionário natural join departamento, ou seja, relaciono o funcionário com o departamento pelo ID débito, where nome débito igual a pesquisa. Então isso aqui me dá, se a gente executar só esse pedaço, me dá aqui os funcionários que pertencem ao departamento de pesquisa. A outra parte, eu quero os funcionários que trabalham em projetos controlados pelo departamento de pesquisa. Então vai envolver aqui a tabela funcionário. Então, funcionário, eu vou fazer dessa forma aqui, usando as condições de junção na cláusula where. Então, vou enumerar as tabelas, vou chamar o funcionário de F, trabalha T, projeto P e departamento D. Então, envolve uma junção dessas quatro tabelas. Vou colocar isso na cláusula where, além da condição de seleção, que é nome débito igual a pesquisa. Então, nome do departamento igual a pesquisa, aí eu relaciono o departamento D ID débito com o projeto P ID débito. Então eu pego os projetos controlados por aquele departamento, end, aí relaciono aqui o projeto P com o ID proj com o trabalho T ID proj, aí eu pego os funcionários que trabalham nesses projetos, mas eu só tenho o ID func dos funcionários. Então eu faço um end relacionando igual o trabalho ID func com o funcionário F e defunc, para pegar o nome dos funcionários. Então, essa parte da consulta aqui me retorna o nome dos funcionários que trabalham em projetos controlados pelo departamento de pesquisa. Como a consulta é um ou outro, esse ou aqui é um ou de união, que em SQL é a cláusula union. Então eu pego o conjunto de funcionários retornados aqui pela primeira parte, união com o conjunto retornado pela segunda parte. Ou seja, vão sair nos resultados todos que estão nesse conjunto, ou nesse, ou em ambos. Então, ao executar essa consulta, eu tenho então a união desses dois conjuntos, que me dá aqui então um conjunto de funcionários, de nomes de funcionários. Então, lembre-se que para executar a união, os resultados têm que ser compatíveis, eles têm que ser compatíveis na união. Significa que se aqui tem nome func, aqui também tem que ter um atributo compatível com o nome func. Se tiver mais de um atributo, todos eles na mesma ordem têm que ser compatíveis. Então, esse é um exemplo de união entre dois conjuntos em SQL. Então, a SQL, ela também, apesar de ter sido baseada no cálculo relacional de tuplas, ela envolve também operações de conjunto que vem lá da álgebra. Então, ela é um conjunto de várias coisas aí. Bom, se eu mudar um pouquinho essa consulta, se eu trocar esse ou por um i, aí eu quero os funcionários que pertencem ao departamento de nome pesquisa e trabalham em projetos controlados pelo departamento de pesquisa. Então, esse i, os funcionários precisam estar nos dois grupos. Então, esse i
para um nome aparecer no resultado, ele tem que pertencer aos dois grupos. Isso é feito então pela interseção. Então eu simplesmente pego aquela consulta anterior e troco lá o union por intersect, que é a interseção dos dois conjuntos. Bom, no MySQL especificamente, ele não implementa essa operação de intersect, somente o union. Então eu não consigo executar isso aqui no MySQL, mas em outros HTTPDs relacionais eu consigo, outros HTTPDs que implementam o intersect. Mas eu consigo fazer essa mesma consulta de outra forma, então por isso eu não necessariamente preciso do intersect. Bom, eu tenho a diferença também, que é o menos. Então o menos, um exemplo de menos seria assim, listar o ID dos funcionários que não têm dependentes. Então, não tem dependente, eu poderia pegar aqui duas partes, fazer um select aqui pegando o ID func dos funcionários. Então, aqui eu tenho o ID de todos os funcionários, menos um outro select que pega o ID func que aparece lá na tabela dependente. Ou seja, eu estou pegando assim, ó. Aqui na tabela dependente tem o ID func de todos os funcionários que têm dependente. Então, se eu pegar um conjunto com o ID func de todos os funcionários, menos um conjunto daqueles que têm dependentes, sobra os que não têm dependentes. Então a forma mais simples de fazer essa consulta seria com menos, que seria o operador minus em SQL. Acontece que no MySQL esse operador também não está implementado, ou seja, eu não consigo fazer essa consulta aqui no MySQL, mas também existem outras formas de fazer a mesma consulta. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar uma com o operador in. Então, aproveitando para introduzir o operador in, então eu quero listar o ID dos funcionários que não têm dependentes, ou seja, a mesma consulta anterior usando o operador in. O in é o operador de pertence. Ele testa se um elemento pertence a um conjunto. Então, eu posso fazer isso assim, ó, select ID func from funcionário, where ID func not in, ou seja, não pertence a esse select, onde eu pego ID func from funcionário. Então, observe que aqui eu tenho uma consulta, a gente chama de consulta aninhada, um select dentro do outro. Então, a gente coloca assim, os parênteses aqui para definir as prioridades. Então, nesse caso, eu vou executar primeiro esse parênteses, ou seja, eu vou fazer aqui um select ID func from funcionário, isso me dá o conjunto de todos os IDs que estão na tabela dependente, select ID func from dependente, então me dá todos os ID funcs que estão na tabela dependente, então eu tenho um conjunto de ID funcs dos funcionários que têm dependentes. Então quando eu vou executar a consulta de cima aqui, o select mais externo, para cada linha da tabela funcionário eu estou testando se o ID func daquela linha não pertence a esse conjunto aqui de funcionários que têm dependentes. Então, se ele não pertence, é porque ele não tem dependentes. Então, esse ID func é um elemento, ou seja, para cada linha eu vou pegar o valor que está na coluna ID func e do outro lado eu tenho um conjunto, ou seja, o resultado do select é sempre um conjunto, aqui uma tabela. Então, eu tenho o in com um elemento, in um conjunto. Então, sempre tem que ser consistente com isso. Então, eu não posso usar o in para comparar dois conjuntos, por exemplo. Então, se ele não pertence, então ele sai no resultado. Então, é uma forma de fazer isso aqui sem ter que usar o operador menos. Então, por exemplo, aqui o resultado nesse exemplo é nenhum, ou seja, aliás, desculpa, tem algum... na verdade, são esses defuntos aqui, ó. O funcionário 5, 6, 8, 3 e 7 não tem dependentes. Então, esse é o resultado dessa consulta. É porque eu peguei só o ID func. Se eu quiser pegar o nome, eu teria que adicionar aqui o nome func, por exemplo. Se eu pegar aqui nome func, aí eu tenho o ID e o nome. Então, são esses funcionários aqui que não têm dependentes. Ok? Então, continuando aqui, ainda sobre esses operadores, vamos ver aqui o operador sum.
operador sum, que significa algum, eu uso para testar se tem algum elemento em algum conjunto que satisfaz alguma condição. Por exemplo, aqui está o nome e o salário dos funcionários que ganham mais do que algum funcionário do sexo feminino. Mais que algum funcionário do sexo feminino, se basta um. Se tiver algum funcionário que ganha mais do que algum desses do sexo feminino, ele vai sair no resultado. Então, também, de novo, um select aninhado aqui, ó, onde eu pego, no select mais interno, eu estou pegando salário, from funcionário é sexo igual a F. Ou seja, eu estou pegando o conjunto de salário de todos os funcionários do sexo feminino. Isso aqui me dá um conjunto, uma tabela com várias linhas aqui, dependendo de quem satisfaz a condição, né? Que são os salários de quem é do sexo feminino. No select mais externo, eu estou pegando aqui então o nome e o salário dos funcionários, cuja condição é salário maior que sum desse conjunto do select aqui, ou seja, eu quero pegar o funcionário cujo salário seja maior que algum desse conjunto. Então eu pego aqui para cada linha, então funciona assim, para cada linha da tabela funcionária eu pego o valor do salário da primeira linha e vejo se ele é maior que algum desse conjunto. Se ele achar um nesse conjunto que ele é maior, então eu vou retornar o nome e salário desse funcionário. Se não tiver nenhum, esse funcionário não é retornado. Então nesse exemplo meu aqui, eu tenho esses funcionários aqui. Então esse é um exemplo com sum, que significa algum. Então os operadores, os quantificadores, né? Existe, nesse caso é como se fosse o existe algum que satisfaz essa condição. E tem o para todo também, que é o all. Então essa mesma consulta, só que mudando um pouquinho aqui, eu quero o nome e salário dos funcionários que ganham mais do que todos os funcionários do sexo feminino. Então esse todos aqui, ele tem que ser maior que todos. Então é parecido com a consulta anterior, né? Ou seja, no select mais interno eu estou pegando aqui o conjunto de salários do sexo feminino. E no select mais externo eu estou pegando aqui para cada funcionário e testando se o salário é maior que all, ou seja, maior que todos. Então nesse caso, para cada linha do funcionário vai testar o salário dele e comparar com esse conjunto. Então ele tem que ser maior que todos que estão nesse conjunto para ele sair no resultado. Então um exemplo do all. Então, se a gente executar isso aqui no meu banco de dados, nós vamos ter somente esses dois funcionários aqui. Bom, ainda continuando sobre essas consultas, consultas aninhadas e mais a função que existe, vamos ver um outro exemplo aqui. Quero listar o nome dos funcionários que têm dependentes, só os que têm agora. Bom, se eu quero os que têm, basta eu fazer uma junção entre funcionário e dependente. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo um select distinct nome func from funcionário F, join dependente D, on F.idfunc igual a D.idfunc. Nesse caso, faço a junção entre funcionário e dependente, então eu tenho só os que casam, ou seja, só os funcionários que têm dependentes. Bom, como eu posso ter um funcionário com mais de um dependente, esse resultado poderia ter linhas duplicadas, então eu estou usando o distinct para eliminar essas linhas duplicadas. Então, por exemplo, aqui ó, tem o João, o Frank e a Júnia no resultado, sem eliminando os distintos. Observe que nesse caso, apesar da condição aqui ser igualdade entre dois atributos com o mesmo nome, eu não conseguiria usar o natural join nessa consulta, porque se a gente olhar aqui no esquema, na tabela dependente tem também o atributo data nasce e sexo, que também aparecem aqui no funcionário. Então, além do idfunc, tem outros atributos com o mesmo nome. Então, se eu usasse uma junção natural aqui, ele não iria saber exatamente que eu quero fazer a junção pelo idfunc. Então, nesse caso, para responder essa consulta, eu não posso usar a junção natural. Bom, outra forma de fazer essa mesma consulta, ou seja, listar o nome dos dependentes, dos funcionários que têm dependentes, é usar uma consulta aninhada com a função exists. A função exists que eu estou usando aqui na cláusula where, ela tem esse formato aqui, ó. Exists,
e eu passo como parâmetro, ele é uma função, então tem um parâmetro aqui que vai vir entre parênteses. Esse parâmetro é um conjunto, ou seja, uma tabela é o resultado de uma consulta, e ele vai simplesmente testar se esse conjunto é vazio ou não. Então, se existe algum elemento nesse conjunto, pelo menos um, o resultado do exists é verdadeiro. Se não existe, ele é falso. Então, quando eu coloco aqui exists e passo esse select, então, se o resultado aqui tiver pelo menos um elemento, a condição where aqui é verdadeira, senão é falsa. Então, nesse caso, eu estou selecionando aqui o nome do funcionário, from funcionário, F, where exists aqui. Ó. Nessa condição aqui, eu faço um select de func, from dependente de, e na clause where eu faço uma junção que envolve aqui o funcionário F, que está na consulta de fora, com o dependente D, que está na consulta mais interna. Então, esse é um tipo de consulta aninhada que tem uma dependência entre as duas tabelas, ou seja, é uma consulta é como se fosse um loop dentro do outro, ou seja, para cada linha aqui da tabela funcionário, eu vou ter que executar esse select aqui, porque eu vou ter que pegar o idfunc daquela linha e comparar com o idfunc da tabela dependente para retornar esse resultado desse select. Depois, para a próxima linha da tabela funcionária, eu tenho que executar esse select de novo, ou seja, para cada linha da tabela funcionária, eu tenho que executar esse select. Então, ele é como se fosse um loop dentro do outro, um repeat dentro do outro repeat, que aí torna essa consulta muito ineficiente. Então, para fazer esse tipo de consulta, eu tenho que ter cuidado, porque isso pode ser uma consulta demorada. Então, se tiver outra forma de eu fazer essa consulta sem precisar de fazer um select aninhado com dependências, aí é melhor. Então, nesse caso, se ele pega aqui um funcionário e ele se relaciona aqui com o dependente, é porque ele tem independente. Então, esse resultado vai retornar pelo menos uma linha, e aí a função existe dá verdadeiro, e aí então ela retorna o nome do funcionário, ou seja, o funcionário que tem independente. Se uma linha não casar aqui, se o idfunc não existir lá na tabela dependente, isso aqui retorna vazio, aí o exists dá falso, aí eu não retorno o nome do funcionário. Então, por isso que ela funciona para eu pegar os funcionários que têm dependentes. Então, vou executar aqui, eu tenho o mesmo resultado da consulta que eu tinha feito antes. Então, aqui em cima eu tinha feito essa mesma consulta, simplesmente fazendo uma junção entre eles. Então, observe que essa junção aqui de cima é muito mais eficiente do que essa consulta de baixo. Assim, a gente tem um otimizador de consulta do SGBD. Pode ser que ele seja capaz de transformar uma consulta na outra, transformar para a mesma forma de execução e não ter problema de eficiência, mas a princípio tem, e o programador pode colaborar com isso. Então, escrever consultas alinhadas, você tem que ter muito cuidado se realmente você precisa delas. Porque na maioria dessas consultas alinhadas é fácil você transformar em uma outra consulta não alinhada. Bom, agora esse é o caso dos funcionários que têm dependentes. Como que eu poderia usar esses exists para fazer as consultas dos funcionários que não têm dependentes? Então, não têm dependentes. Então, eu poderia simplesmente colocar o not exists, inverter a condição. Select nome func from funcionário F, where not exists, e aí faço o select aqui aninhado da mesma forma. Então, essa aqui consegue também retornar os funcionários que não têm dependentes nesse caso, que são esses outros aqui. Bom, só que dessa forma eu estou fazendo uma consulta ineficiente. Então, eu posso fazer essa mesma consulta usando o not in, como eu já tinha feito antes lá. Essa é mais eficiente. Por quê? Porque, nesse caso, eu estou selecionando o nome do funcionário, from funcionário, where idfunc not in, esse select aqui. Essa aqui é mais eficiente porque esse select interno só precisa ser executado uma vez. Ele não tem uma dependência que é um select mais externo. Ou seja, aqui eu pego só o ID de todos os dependentes e ponto. Se eu fizer isso aqui uma única vez e guardar esse resultado, depois para cada linha do funcionário eu testo se o idfunc não pertence a esse conjunto. Então é mais eficiente, porque essa de cima aqui tem uma dependência, ou seja, esse select tem que ser executado para cada linha da tabela funcionário de fora. Nesse de baixo não.
Eu executo o select interno somente uma vez. Então esse aqui é mais eficiente para retornar os funcionários que não têm dependência. Ok? Então essa aqui é uma aula sobre mais alguns comandos um pouco mais avançados aí de SQL.